O desemprego em Campinas em julho de 2017 atingiu os 13% da população economicamente ativa. Nesse contexto, são mais de 4 mil trabalhadores autônomos, mais de 350 mil trabalhadores formais e quase 262 mil trabalhadores informais atualmente. Mas trabalho informal, formal, autônomo, o que todos esses conceitos significam? A professora Eliane Rosandis que vai explicar pra gente. Trabalho tem a ver com a criação de valor numa economia, tem a ver com o fato de você utilizar a sua força, seja força física ou força intelectual, para produzir alguma coisa. Trabalho escravo significa que você está trabalhando, só que você não tem a propriedade de vender a sua força de trabalho, você não está trabalhando por um salário. Geralmente o trabalho escravo está associado a uma servidão, a algum tipo de situação no qual você não tem liberdade de ir e vir, tampouco escolher um empregador. Então eu digo que quando você está trabalhando numa categoria de trabalho livre, você é o dono da sua força de trabalho e você vende a sua força de trabalho. Quando você é escravo, alguém é dono de você e você foi vendido para executar aquele trabalho. O voluntário, você está executando um trabalho no qual você não precisa ter a contrapartida da renda, você tem uma satisfação, você doa uma parte do seu tempo e geralmente o trabalho voluntário, ele está associado a um grupo de pessoas que tem uma renda disponível, que tem uma quantidade de renda que pode sobreviver e não precisa do trabalho para gerar renda para realizar o seu consumo na sociedade e comprar as suas coisas. O trabalho autônomo é quando você trabalha sozinho, seria uma situação no qual você não trabalha para uma pessoa. Num conceito mais correto, você é dono dos seus instrumentos de trabalho. Então, você ao mesmo tempo você é patrão e ao mesmo tempo você seria o empregado se a gente fosse dividir nas duas categorias. Formal é o sinônimo do emprego, é o trabalho no qual você tem uma regulamentação que rege esse tipo de trabalho, as condições de trabalho. Então, o trabalho formal, normalmente você tem um contrato de trabalho e esse contrato de trabalho vai garantir que você tenha direitos, que você tenha férias, 13º salário, se houver alguma exploração quanto ao uso do trabalho, existe a justiça do trabalho que chancela o contrato de trabalho firmado entre as partes. O trabalho informal é justamente a pessoa que está trabalhando sem essa garantia legal, sem você ter um contrato de trabalho. Então, é informal porque você teria uma situação na qual você não está protegido pela lei. O regulamentado, o trabalho regulamentado geralmente está associado a quando você tem uma profissão, que aí você regulamenta que tipo de credenciamento da escola formal ou técnico você precisaria ter para exercer a função. Por exemplo, um médico, ele tem que ser formado em medicina para exercer uma função. A enfermeira tem que ter um curso de enfermagem para poder exercer e podemos trabalhar em todos os níveis de profissão. A carteira assinada, na verdade, representa um contrato de trabalho. Por quê? Quando você está vendendo a sua força de trabalho, você precisa daquela remuneração para sobreviver na sociedade, porque a gente vive numa sociedade capitalista no qual a gente precisa comprar os bens e serviços que precisamos. Se numa situação você perde o seu emprego, você fica sem essa garantia legal. Então, o contrato de trabalho, ou o que a gente chama de carteira assinada, nos dá algumas garantias da perda involuntária do emprego. O que seria uma perda involuntária do emprego? Você se machuca. Você fica durante um tempo, ou você tem algum tratamento de saúde prolongado. Isso te garante obter uma renda no momento em que você involuntariamente ficou sem a possibilidade de vender a sua força de trabalho.